dúvidas, para você derrotar um demônio, nada melhor do que treinar no próprio inferno praticamente, não é mesmo? Harawardo, Domooo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje vamos falar do episódio de número 132, o mini arco focado no treinamento dos leões carmesins liderados por Mereoleona. Eu acho que foi um episódio bem interessante, por conta do que foi o mesmo ambiente do episódio de número 72, se eu não me engano, que foi focado no vulcão, na escalagem dele, superando seus limites, a Mana Skin, Black Form, digamos, tendo controle agora pelo protagonista. Então foi o mesmo ambiente daquele episódio. Só que o mais interessante é que a produção, o autor, eles conseguiram fazer, digamos, uma forma de reinventar esse mesmo local. Só que agora, ao invés de escalar, você vai descer o vulcão. Você vai entrar praticamente quase no vulcão, na zona subterrânea, para ficar mais forte. Então, sério, foi sensacional. Esse episódio foi muito bom, porque ele, ao mesmo tempo que é uma parte principal, é um treinamento que já está sendo abordado, ele já antecede, né, os eventos principais, que é treinamentos mais intensos que ainda devem ocorrer, digamos que ao longo dos outros episódios. Para todo caso, gostei, vou ressaltar o que eu achei, como foi o que eu gostei desse episódio. Ele foi bem rápido, mas foi informativo em algumas partes. O revestimento de antimagia do Asta, por exemplo, o sentimento de um rival, o nosso querido Noelle. A gente viu, digamos que a destreza da Noelle, digamos que um campo não era favorável para ela, além do objetivo da Mereoleona. Mas então vamos logo falar do episódio mais recente de Black Clover, que fica conhecido como a volta do treinamento intenso de Mereoleona. Começando a falar sobre a parte principal do episódio, que foi o plot, né, o ambiente, né, o vulcão Yuritimo, que eu prefiro chamar do vulcão dos leões carmesins, o vulcão da Mereoleona, que fica muito mais interessante, mais atrativo. Foi interessante eles terem reutilizado, por conta do que? Já é um cenário nostálgico, um ambiente, foi o local onde o Asta ficou mais forte. Ele descobriu um meio, digamos que, de ativar o desbloqueio da Black Form naquele local. Foi lá que tudo começou, digamos que, para ele ficasse mais poderoso, para que ele tivesse esse controle, ou ao menos conseguisse ter 20 a 30%. Então, eu faço meu elogio porque eles reutilizaram um local que talvez a gente sentisse saudades, nostalgia, e que a gente gostou porque foi lá onde tudo começou para o Asta ficar mais poderoso. Só que o problema de reutilizar é que às vezes você tem que fazer um bom plot. E acontece que esse episódio, ele reutilizou um ambiente bacana e conseguiu fazer um enredo bem interessante. Foi, digamos, sensacional a maneira como ficou esse episódio, por conta de que é um mini arco, provavelmente 2 episódios, mas é um treinamento para os personagens principais. E eu gostei, porque da primeira vez o Asta ficou mais forte lá. E agora? Que perigos aguarda? Que jornada aguarda? Que treinamento aguarda? Então, a gente viu isso no episódio, só que eu diria que o Asta ainda pode ficar mais impressionante. E eu espero que nesse desfecho ainda desse arco, ele fique mais poderoso sendo naquele vulcão, porque é um vulcão nostálgico, então eu espero que ele fique mais poderoso. Ao menos, a gente já viu que ele mostrou um controle melhorado, devido à experiência, tudo que ele sofreu. Só que eu quero ver, digamos, uma melhoria lá, digamos que enfrentando uma criatura, digamos, aranha mutante. Mas para todo caso, vamos logo falar da parte principal, digamos que do episódio. Como vimos na vez anterior, o ambiente pode ser até o mesmo, mas a dificuldade é muito maior e mais elevada. Por conta de que eu quero que você pense que, diferente da vez anterior, que eles só tinham que escalar um vulcão, dessa vez eles têm que percorrer abaixo, fundo, eles têm que adentrar praticamente o vulcão, porque eles vão por uma caverna subterrânea onde gera a lava da superfície que eles se enfrentaram na vez anterior. Ou seja, a mana é muito mais intensa, e se isso não fosse o pior, eles terão que enfrentar talvez criaturas como uma aranha mutante que foi apresentado no episódio. Mas eu já faço o plot que é mais interessante, a minha opinião. Eu gostei bastante, por conta de que, mais uma vez, eles tocam no assunto da Mana Skin. E o que isso quer dizer? Eles terão que ter uma influência muito maior, digamos que vai ter que ser mais elevado esse treinamento, esse revestimento de mana no seu corpo, por conta de que se eles não conseguirem ter essa influência, digamos que na caverna subterrânea, se eles perderem, se eles falharem, devido à imensa quantidade de mana que tem naquele local, você vai ser reduzido a cinzas, porque você vai ser queimado, porque a mana é intensa. É graças a essa mana que é gerado o calor que gera na lava, que é jogado para a superfície que eles se enfrentaram na vez anterior. E se na vez anterior já tinha uma pressão enorme, eles mal conseguiam manter, imagine agora, eles têm mais experiência, mas o treinamento é muito mais rigoroso, e foi isso o interessante. Então eu gostei de ver a maneira como cada um ainda manteve, digamos que nem para todos era fácil, não é à toa que o Agora passa, digamos, itens mágicos para quem estava de primeira vez ali e ainda estava aprendendo a usar Mana Skin, como por exemplo o Magna, Uruk. Só que foi interessante essa parte porque é algo que a gente já havia conversado, né, que talvez o Magna treine mais, digamos, que os leões carmesins. Eu acho que isso pode acontecer, digamos que nesses 6 meses, é minha opinião, ao meu ver, então foi interessante eles terem introduzido o Magna nesse episódio. Para todo caso, Uruko, eu diria que tá sendo sensacional, porque é treino com o reino de Hurt, entenderão? É treino agora com os leões carmesins, então ele tá ficando muito mais poderoso. Então, para todo caso, o treinamento dele tá sendo sensacional, ele tá treinando só com os melhores.
Para todo caso, eu diria que agora focando na parte principal, vamos logo falar da maneira como cada um se reinventou. Por conta de que devemos abordar a maneira como Asta conseguiu utilizar-se da sua Money Skin, mesmo não possuindo mana. Eu diria que chega a ser interessante a maneira como Asta, digamos, fez a sua Money Skin. Por conta de que, por não possuir mana, a Noelle questiona: você vai usar aqueles poderes novamente, que gastam uma enorme quantidade de mana e dura pouquíssimo? Então, a gente viu que ele usou, só que ele não usou no poder total. Ele fez só um revestimento básico de anti-magia, ou seja, uma versão fraca, podemos considerar a versão primária, o revestimento da Black Form do seu corpo. E isso chega a ser interessante porque é uma Black Form, afinal a Black Form nada mais é do que o poder da anti-magia em torno de seu corpo, só que numa aparência muito mais poderosa devido à imensa quantidade de mana e de magia que ele enfrenta no local, só que no poder total relacionado ao Akuma. Só que a antimagia é relacionado ao Akuma, é graças ao Akuma que ele tem, digamos que, o poder, ele pode ter, digamos que, esse contato. Então a gente viu que ele flui, digamos, com o Ki, né, a habilidade da mana, ou melhor dizendo, da espada dele, só que dessa vez ele não deixa que suba no poder total, ou seja, ele não se transforma totalmente, como foi na vez anterior, que ele desbloqueia, que ele ainda não tinha controle, e agora ele tem o controle sobre o quanto ele quer usar. Ou seja, ele só fez um revestimento básico de anti-magia, só que não no poder total da Black Form. E chega a ser interessante porque isso é uma Black Form de certo modo, só que é uma Black Form versão bem frágil, level 1, só para ser uma proteção básica e que não vai gastar, digamos que, muito da energia dele, e assim ele vai ter, digamos, uma durabilidade maior, e assim ele vai terminando a intensidade do revestimento que ele fez e até próprio da vitalidade dele. Por conta de que assim o Asta está utilizando-se da anti-magia em seu corpo, só que dessa vez uma versão menor, só que assim ele vai treinando a resistência dele. Então eu acho que esse treinamento está sendo muito interessante para que ele continue treinando a resistência física, para que ele continue usando esse modo. Para todo caso, achei interessante, deveria ressaltar isso, porque foi a maneira com que o Asta fez a Money Skin dele. Vamos chamar de, como posso dizer, anti-marrom skin, que fica melhor, mais interessante, e vemos que ele tá na frente, e junto dele vai o nosso querido ep132 e vai junto a Nero, por conta de que o motivo mais interessante da Nero ter ido junto é porque o Asta praticamente é o pet dela, como a gente já sabe. Então por que não continuar na cabeça o cabelo dele, sendo que ela sempre está, não é mesmo? E a gente viu que o motivo dela estar, digamos, controlando o Asta é porque ela quer ir para as termas. Por que não coordenar quem está mais empolgado, não é mesmo? Então é melhor que ela continue como ela sempre esteve no Asta, que logo logo ela chega no objetivo. Então foi muito interessante, porque até a Noelle está utilizando a Money Skin, só que ela está usando uma versão pássaro dela, se você notar. Então foi interessante isso, porque a disputa foi feita, e a gente viu que logo atrás vai a Noelle, depois vai os leões carmencins, e daí os sequestrados dos touros negros. Para todo caso, é a grande parte que eu já deveria ressaltar, mas espero ter explicado aqui, falado o que eu mais gostei da transformação, do modo com que o Asta fez, digamos que, a habilidade para que ele pudesse aguentar a imensa quantidade de mana e que ele não fosse reduzido a cinzas. Mas, para todo caso, agora vamos falar da determinação de um rival. Agora vamos falar do ep132, o nosso querido irmão mais novo do Volta de Mereuleona. Eu acho que é um personagem muito carismático, não é à toa que no próximo capítulo de Black Clover eu tenho 50% de chance de acreditar que ele vai ser o foco do time skip, mas, para todo caso, isso é só minha opinião para enaltecer o quão eu acho que é um personagem importante da obra. Então, ter visto ele nesse episódio foi interessante porque no momento que colocam o Asta na frente dele, tentando perseguir a Noelle, superando-a, a gente vê que aquele enquadramento, aquela temática, né, digamos que do personagem principal, sempre querer alcançar aquela pessoa que é a sua motivação, que é a pessoa que ele idealiza, que é seu rival. A gente nota isso no contexto apresentado e, digamos, no pensamento do Noelle. Então, é interessante ver que o Asta, desde o começo, digamos, motivou, fez com que ele sentisse algo a mais no cocorô dele para que ele quisesse ficar mais forte. A gente viu que foi desde a premiação onde eles se conhecem do Rei Mago, onde o Asta fala todos os seus sonhos e cala a boca dos irmãos da Noelle, que foi uma das cenas mais lendárias de Black Clover. Eu até comentei já aqui no canal, naquelas cenas marcantes dos 100 episódios. Caso você queira saber mais informações, vê a playlist ou vê na descrição que eu devo ter colocado um pouco sobre isso. Então foi bem rápido, mas eu falo o meu comentário sobre aquela cena. Então foi interessante porque eu vi que desde aquele momento muitas pessoas começaram a respeitar, admirar o Asta, a tê-lo como rival, e o Noelle foi um desses. Eu diria que mais interessante que isso foi depois, com o passar do tempo, o Asta foi escolhido para os Royal Knights, coisa que o nosso querido Noelle não conseguiu. Depois o Asta enfrentou demônios, coisa que o Noelle não enfrentou. Então, sempre tendo adversidades, perigos maiores, tendo mais experiência, ficando mais forte,
o Urel quer alcançar o Asta, porque é o rival dele, é a pessoa que motiva ele a querer ficar mais forte. Ainda mais por ser uma pessoa que tem um sonho gigantesco e teve condições difíceis, por não ter mana alguma. Então é interessante ver isso, porque a gente vê mais do lado, do motivo, dos sentimentos do Del, que é um personagem que eu gosto, que tem uma carisma enorme na obra do Black Clover. Então ver que ele tá tentando alcançar o Asta, pra que ele fique mais forte, pra estar de igual pra igual, pra mostrar que ele também é um rival, que ele tá na frente, que ele pode até tentar superar o Asta, é interessante isso. Então eu diria que foi uma parte bem interessante deles terem abordado, e a gente vê que foi bem rápido esse momento, porque quando eles cortam, eles já focam pro final do episódio, onde a gente foca agora na determinação da Noelle. Eu acredito que falando sobre a determinação da Noelle e, digamos, suas habilidades em um campo que foi desfavorável para si, a gente já fala do final do episódio, onde surge a Aranha Mutante, que foi o planejamento do treinamento de Mereoleona. Para todo caso, gostei, foi muito astuta, ela foi muito poderosa, era um campo desfavorável, campo de lava, ela tem magia de água, a gente viu que mesmo assim ela teve que ter uma enorme influência no controle da Mana Skin, e ela conseguiu isso, a gente viu que ela aprimorou, digamos, essas regiões em voltas do pé, o que causou, digamos que, como eu posso dizer, um fortalecimento, ela teve uma vantagem, digamos que na velocidade dela, mesmo com a pressão enorme, o calor, a lava, digamos que o campo da mana, ela ainda conseguiu, digamos que ter uma resistência maior. Então foi bem interessante isso, porque a Noelle conseguiu ainda passar o Asta e o Urel, que já estavam exaustos. E o mais interessante é que, se você for ver, eles sempre estavam correndo, e a Noelle conseguiu, com resistência, ainda sempre estar quase um passo atrás dele. Ela sempre estava observando isso um pouquinho de longe, mas sempre conseguia vê-los. Então é interessante porque ela conseguiu ter uma resistência maior que os dois. Então chega a ser interessante porque eles ficavam perdendo resistência enquanto corriam, disputando um com o outro, e nesse meio tempo ela conseguiu alcançá-los. Então é um ponto que eu elogio, digamos, aqui da Noelle. Para todo caso, a gente viu que o Urel ainda fica revoltado, né, por conta de que ele pensa como é que ela consegue ter essa quantidade de mana, sendo que ambos são da realeza. Só que devemos notar que a Noelle tem uma quantidade de mana absurda, que ela não tinha controle, e o ponto é que ela soube administrar a resistência dela, além de ter o controle de mana, coisa que o Urel já ficou disputando com o Asta correndo, né, então é uma coisa que deve ser exaltada aqui um ponto. No caso, a gente viu que isso é rapidamente cortado, por conta que o Asta tá alcançando, tá gritando que ele vai superar a Noelle, e nesse meio tempo ela já pega, digamos, uma ilusão do Asta, digamos, aqueles shorts de banho numa praia deserta, só ambas, e assim ela já perde o controle da Mana Skin dela praticamente. Então chega a ser interessante porque foi muito engraçado essa cena. Tanto no caso, a partir desse momento, ela vai para um local por conta de que ela joga magia de água no Asta, e ela meio que começa a descansar, só que ela se vê, digamos, de um perigo. Ela encontra uma criatura misteriosa e grita, e nesse momento o Asta junto do Del chegam já para ajudá-la. O Asta vai na Black Farm já, é um ponto que deve ser exaltado. Só que essa criatura foi uma criatura que já estava no vulcão aparentemente, é uma criatura bem antiga, e é uma criatura mutante, ou seja, ela tem mana em seu corpo, ela pode se camuflar, e a Mereoleona nunca havia visto ela porque é uma criatura que só vai atrás das vítimas que ela considera sua refeição, ou seja, quem ela considera mais poderoso, ela nem chega perto. Então chega a ser interessante porque o Asta, o Urel e a Noelle estavam com dificuldades. Foi com a aparição do Fuegorion junto da Mereoleona que a criatura rapidamente saiu também, deve ser exaltado isso. Então a gente viu que o intuito disso era mostrar essa criatura para que assim eles se enfrentassem ela e ficassem mais poderosos. E o mais interessante é que o intuito desse treinamento também era mostrar que eles vão ter perigos inesperados. Eles vão enfrentar o demônio, o Akuma, uma criatura muito mais poderosa que as anteriores, uma criatura que pode ter outras táticas. Ou seja, mesmo que alguém já tenha enfrentado o demônio, como Asta, Yami ou qualquer outro personagem, eles podem se ver por perigos inesperados. Por isso ela quis colocar eles no ambiente com uma criatura diferente e que pode ser poderosa também e que vai ter o artifício do efeito surpresa que pode surpreendê-los, pois assim eles já estarão preparados para futuras batalhas. Então é experiência, digamos que de alguém que já viveu na selva e de uma capitã. Eu gostei dessa parte da Mereoleona. Eu acho que o intuito desse treinamento, desse episódio, é mostrar isso para os personagens, para que eles ganhem uma experiência com isso. Então foi um ponto alto e que eu elogio. E foi interessante porque o episódio já vai se concluindo, porque quando a Mereoleona explica sobre essa criatura, ela também se pega surpresa, porque ela não sabia sobre o efeito da camuflagem da criatura. Ou seja, ela explica que é uma aranha amaldiçoada, que deve ter sofrido algo de uma pessoa, né, para ter mana em seu corpo. E assim, eles se veem diante de uma dungeon que é aberta devido, digamos, que ao local da batalha onde eles se enfrentaram a aranha. Então, assim o episódio se conclui para a surpresa da Capitã dos Leões Carmesim. Mas acredita que devemos enaltecer outras cenas que foram relevantes do episódio também. Começando pela cena no começo do episódio, os primeiros minutos, logo após a Open já.
A gente vê que o Asta tá todo motivado pela conversa que ele teve com o Yuno no dia anterior, e ocorre que a Noelle fala, você não tem coisas que você deve se preocupar antes? Ou são mais importantes que isso, por exemplo, o seu treinamento? E quando a gente vê o rostinho avermelhado dela, a gente pode ter duas conclusões. A primeira conclusão, ela está se referindo às cartas sobre o que o Asta fala sobre ela, ou ela ainda está pensando sobre o pedido de casamento. Então, grande Noelle, ela está cada vez mais apaixonada por Asta. É uma cena que eu devo enaltecer porque foi muito engraçada e fez referência ao episódio anterior, mostrando, né, digamos que todos os episódios são importantes, a parte é canônica, aquele episódio foi, digamos, relevante, por conta de ter relacionado ao Asta, o vilarejo de Had, e por conta dessa revelação aí, esse possível casamento que logo logo vai acontecer, porque o Asta já fez o pedido dele, não é mesmo? Mas, por todo caso, acredito que tendo falado sobre a primeira cena, a gente vai para outra cena que é o Petito Kurobá, porque Petito Kurobá não está sempre tendo, mas quando tem é muito divertido de rever, de matar saudade. E eu diria que esse Petito Kurobá que teve, ele foi muito bom. Por quê? Por conta de que vemos a rivalidade do irmão do Fuegoro, nosso querido Raparudo. E eu acho que foi muito interessante isso, porque ele quer competir em tudo com Asta, seja numa refeição, seja, digamos que no vulcão, seja, por exemplo, no banheiro, e ele compete em tudo com Asta. A gente viu que o Petito Global focou em 3 momentos que ele estava competindo com Asta. Os que eu mais me recordo agora são quando o Asta estava apertado para ir no banheiro, e o irmão do Fuegoro apenas furou a fila. A gente vê que o outro momento é quando o Asta está num restaurante, né, da Rebecca, e ocorre que o Leopoldo, ele praticamente não comeu, só pra falar que já comeu e venceu o Asta antes. E daí tem outro momento ainda que ele quer competir com o Asta. Então, todo momento que você nota, ele quer competir em algo, ele sempre quer tentar alcançar ou vencer o Asta. Então chega a ser muito engraçado isso, mas para todo caso foi referente à ligação ao plot que teve no episódio. Então por isso eu tinha que ressaltar também o Petito Global, porque ele foi muito divertido de acompanhar. Sem dúvidas, ótimo episódio, eu acho que a temática foi bem interessante, o ambiente colocado, fortalecendo os personagens principais, ter reutilizado. Eu diria que foi engraçado porque eles reutilizaram, né, da cena da Mereoleona quebrando o QG dos Touros Negros, o Magna na mesma posição, a mesma fala, só que dessa vez ele sendo sequestrado foi muito engraçado. Eu diria que, como a Mereoleona diz no treinamento, que é um treinamento para que eles fiquem mais fortes, os leões carmesins também querem ajudar a provar a inocência do Asta por tudo que ocorreu, né? Os eventos, a gratidão, o respeito que eles têm por ele ter ajudado o reino, mas também por ele ter ficado com a culpa. Então foi interessante isso, porque depois a Noelle diz, bom, a gente não foi bem convidado, né? A gente foi sequestrado pra cá novamente, então foi bem interessante isso. Eu diria que, diferente dessa vez, tem personagens que levaram sorte, como Yuno, Yami, por exemplo. Eu acho interessante que não colocaram Zoro e Vanessa, né? Eles não estavam naquele local, seria interessante ver a maneira como eles iriam estar, mas, para todo caso, foi interessante ter utilizado esses personagens, ainda mais o Ruko e o Magna. Eu diria que ter colocado a nossa querida Charming é colocar comédia, porque ela já pergunta, terá criaturas deliciosas? E a Mereoleona diz, eu garanto que terá. Então eles já vão, o nosso querido Gordon, ele vai motivado a querer ajudar o Asta, os Touros Negros. Então foi bem interessante porque ninguém desistiu como foi na vez anterior. Todos passaram por dificuldades, mas foram rumo ao objetivo. O mais interessante de você colocar o Ruko, digamos que pela temática do episódio, por ter uma criatura misteriosa, é que o Ruko vai usar o senso da mana dele para que ele ache a criatura. Não é à toa que ele foi atrás da criatura, e é bem interessante isso. E se você for lembrar, mais interessante, quando o Ruko surge o ataque dele junto do Magna, você nota que a aranha desaparece. E se você notar a fala final da Mereoleona, a aranha só foge perante a criaturas que ela considera mais poderosa. É interessante porque ela notou que o Ruko é poderoso, ou seja, ele seria mais poderoso que ela, tendo em vista que ele atacou a Noelle, ele estava lutando contra o Asta, contra o Rel, contra o Ruko, ele fugiu. É interessante isso, porque foi devido ao ataque surpresa do Magni e do Ruko, ou foi devido ao poder Amanda do Ruko? Então é um ponto que eu ressalto aqui. Mas lembrando que a aranha iria enfrentar 4 magos. Bem, tem esse fato, só que deve ser enaltecido isso pela informação que a Mereoleona disse no final do episódio. Então é um ponto aí que eu quis enaltecer. Então nesse treinamento, no momento atual, Ruko seria mais poderoso que Asta e Noelle? É um ponto aí que eu já enalteci. Tratando o caso, eu diria que gostei de tudo que foi mostrado no episódio. Eu acho que ele manteve informação, ele teve comédia, ele teve tudo que poderia apresentar, digamos que nesse momento, que antecede eventos principais, que é um arco para treinar os personagens principais. Então, praticamente com tudo ressaltado, a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu acredito que devemos ficar atento, porque possivelmente vai ser o desfecho do arco. Eu acho que é aquele tipo de episódio, de arco, que é focado só em 2 episódios.
eles não desenvolvem muito, porque ainda mais se a gente for ainda acreditar na Open em cada cena estática que está sendo apresentada, porque mais uma vez se confirma, eles apresentaram o Fuegorion Kyodai, a gente viu, digamos, a Mereoleona, a gente viu o Fuegorion, a gente viu o nosso querido Noelle, então eles focaram nos Vermelho Kyodai, como foi na cena estática da Open, ou seja, então possíveis próximos episódios, eles ainda focam na Kahono, ou na Bruxa, ou no próprio Zora. Então é um fato que eu enalteço, acredito que foi por conta disso que eles também não apresentaram Zora e Vanessa, tendo visto que eles podem ser personagens principais de outros episódios, então por isso eu já enalteço. Para o próximo episódio a gente ainda vai ver o desfecho, acredito que desse arco, e provavelmente talvez o engate já desses personagens, eu acredito. Mas o que a gente tem certeza é que o próximo episódio eles ainda podem desenvolver a Dungeon, digamos que os capitães dos Leões Carmesins, Urel, a Noelle, o Ace enfrentando a Aranha, ou talvez os outros Leões Carmesins, né, os subordinados, junto do pessoal dos Touros Negros. A gente não sabe ainda como vai ser desenvolvido esse episódio, digamos que quais recompensas eles terão. Uma coisa a gente já sabe, eles estão tendo experiência, só que eles também estão tendo resistência. Mas será que terá técnicas novas, poderes novos? Será que eles, digamos, intensificarão os poderes que eles já têm? Então, a gente vai ver isso no próximo episódio. Mas uma coisa é quase certa, assistindo o próximo episódio, lendo o próximo capítulo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata, né?